Eu estou aqui, primeiramente, agradecendo o convite desta palestra que me foi feito, deste congresso online de constelações familiares. Muito grata, me sinto honrada e vou dar o meu melhor, a minha pequena contribuição. O meu tema é o luto na visão sistêmica. Nós vamos iniciar com um poema de Rainer Maria Rilke, o poeta preferido de Bert Hellinger. Perdas. O que os olhos olharam outrora a um lento apagar das chamas das chaminés. Olhares da vida para sempre perdidas. Ah, da terra, quem conhece as perdas? Somente aquele que, não obstante, com um som levante, louvante, cantará o coração nascido no todo. Rainer Maria Rilke. O luto, nós conhecemos, pela psicologia, que existem 5 fases, que a psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross trouxe para nós, dizendo que primeiro nós temos uma fase de negação, depois uma fase da raiva, a terceira seria uma negociação, uma barganha, e a 4ª fase, a depressão, até chegar na 5ª fase, a aceitação. Qual que é o período do luto estudado? De 3 meses a 1 até a 2 anos. Depois se instala o que a gente chama de luto patológico. Isso é o que a gente tem de estudos. Mas a minha palestra, o foco dela é sobre a visão sistêmica. Então nós vamos trazer aqui essas questões, a contribuição do Bert Hellinger e de outros professores também, dos meus professores, dessa questão que tão relevante e importante no momento atual que passa a humanidade. Se a gente olha os estudos, nós teremos estudos que demonstram que quando acabar a pandemia, todos nós teremos 1 a 2 perdas, de pessoas, de vínculos. Então, são perdas, O que a humanidade vai fazer com isso? O que nós, cada um de nós, qual que é a contribuição que a visão sistêmica pode trazer para este momento? Eu só posso estar aqui falando sobre este tema porque eu já vivenciei muitas perdas. Eu ainda tenho uma grande família, mas eu já vivenciei perdas importantes. Eu vivenciei a perda dos meus avós, e os quais eu convivi muito, muito com eles. Vivenciei a perda do meu pai, vivenciei a perda de um irmão, vivenciei a perda de um filho que não nasceu e que muito me alegra, e vivenciei a perda do meu marido. Então vivenciei várias perdas, e cada perda dessa, ela tem um movimento que lhe é próprio através do vínculo que se é estabelecido, Então, por isso eu estou aqui, com essa relevância do momento atual e com essa experiência, a minha pouca experiência. Mas eu vou tentar trazer dentro dessa visão sistêmica tão importante que Bert Hellinger nos trouxe. O luto na visão sistêmica, ele deixou, o Bert Hellinger deixou um legado muito importante. Qual que é esse legado? Ele deixou as 3 leis, A lei do pertencimento, que se estabelece através do vínculo, a lei da ordem, do lugar das pessoas, o nosso lugar, e a lei do equilíbrio, a lei da compensação, a lei do dar e receber. Então, trouxe também outra coisa muito importante, que é o amor cego e o amor iluminado. O amor que vai para o mais e o amor que vai para o menos. Isso aplicado dentro dessa perspectiva do luto pode ser o movimento do espírito, que é importante, aquele um passo de cada vez. Então vamos ver se a gente consegue aqui no decorrer desta palestra falar um pouco sobre o que o Bert falou sobre isso e também aquilo que nós
experienciamos e aprendemos com os nossos professores. O Bert Hellinger, quando estava na África, né, como padre missionário, ele visitava várias tribos. E em cada tribo ele percebia que o certo e o errado mudava de acordo com o lugar. Né? E isso teve um impacto nele, né? Um impacto. Então a gente vê que qual que é a pergunta que vem? O que está acima do certo e errado? Né? O que tem peso? E o que ele trouxe com essa contribuição para nós? O que tem peso que ele diz vale quanto pesa? É a vida e a morte. É a vida e a morte. Nossa cultura tem um tabu de falar da morte. São muitas crenças enraizadas na nossa cultura judaica cristã, assim como também nas outras culturas, né? Em outras culturas. Nós chegamos no ponto de dizer que a morte tem a ver com a perspectiva que o Bert chama de o Deus e as suas imagens, né? De acordo com a crença da pessoa, ela vai ter uma compreensão da morte e ali ela estabelece todo um ritual de crenças. Mas o Bert diz assim, que a vida se alimenta da morte. A vida se alimenta da morte. E que quando você fala da morte, você se liga na vida. É diferente quando se fala dos mortos. Quando se fala da morte, a gente se liga na vida. A gente se liga na vida. E isso é importante. É importante, é uma diferença sutil, mas importante. Importante porque uma vai levar você para mais vida. E a outra vai te levar para um movimento emaranhado, um movimento de sentimentos adotados. Bert trata do luto, através dos 4 sentimentos. O sentimento primário, o sentimento secundário, os sentimentos adotados, né? E o metassentimento. Então, no sentimento primário, como que o Bert diz? Ele diz assim, nada mais é que a dor lancinante da separação. Ou seja, a despedida. A despedida. Eu digo assim, que é como se você carregasse a sua dignidade, é carregar a sua dor nos seus braços, é carregar a sua dor com você. Isso que é a sua dignidade no luto, né? E o Bert diz, nada mais é que a dor lancinante da separação. Se nos submetemos à dor, porque é uma dor, não tem jeito. Na cultura judaica, no momento deste ritual do enterro, as pessoas usam uma camiseta assim preta e o rabino passa com uma tesoura e corta, para você perceber que ali você perdeu algo. É simbólico, mas o que quer dizer é isso. O Bert também fala sobre isso, né? É uma dor, ele chama uma dor lancinante. Se a gente permite sentir a dor, ela exerce o seu trabalho e pode seguir. O luto encontra seu fim neste momento. Se permite chorar, então o que é sentir essa dor? É se permitir chorar, se permitir silenciar, se permitir dormir, às vezes não dar conta de fazer nada, ouvir uma música, ter lembranças, memórias, né? Visitar alguns lugares, trabalhar dentro do normal, porque às vezes existem pessoas que são workaholics, aí elas trabalham mais ainda, né? Mais do que ainda trabalham, né? Então, essa dor primária, através de um amor iluminado, ela pode chegar ao que a gente chama de reconciliação e a paz. Aí você tem o quê? Uma alegria de ter convivido com aquela pessoa. E nasce dentro dessa alegria o quê? Ou o contrário, né? Que a gratidão é que gera alegria ou a alegria que gera gratidão. Nasce a gratidão.
Então, esta gratidão é como se você fosse só amor e gratidão por ter convivido com aquela pessoa. Você está em paz com o que você viveu com ela, você está em paz com aquilo que você tem dela dentro de você, né? E você pode estar, aí você pode passar por uma terceira fase dentro desse amor, né? Que seria estar tão cheio dessa pessoa que você pode transbordar, irradiar ela. Ou seja, irradiar a pessoa no sentido de que tudo que foi construído junto, né? Todas as lembranças, se foi um irmão, se foi o marido, se foi o pai, né? Se foi... quem foi? Né? Para mim são essas as pessoas. E para você? Quem é? Quem que você pode hoje irradiar essa pessoa? Transbordar ela dentro de você com profunda gratidão. Isso é um amor iluminado. Isso é um amor primário, que suporta a dor e depois pode dar um outro passo. O Bert chama o segundo sentimento de já um sentimento secundário. O que é o sentimento secundário? O sentimento, ele diz assim: as pessoas se recusam submeter ao luto, transformando-se em autopiedade ou tentativa de atrair a piedade alheia. Ou seja, vai para a pena, vai para a vítima, vai para o lugar da vítima, o lugar da pena, a pena de si mesmo, ser vítima, enfim. É um lugar de quê? É um lugar que vai te trazer doença, né? A gente sabe que este é um caminho que te leva a não concordar com a realidade. Esse luto de sentimento secundário, ele pode durar uma vida inteira, inviabilizando uma separação limpa e terna e negando a evidência da perda. E quando não se está em paz com a pessoa, ou se faz exigências e julgamentos, ou que se quer mais dela do que ela pôde dar, né? Ou imagina-se estar em dívida com ela, o remorso, né? Ou em dívida ou com remorso, aí você fica parada. É como se você, o Castanheda chama de parar o tempo muitas vezes, parou o mundo. Né? É como se você parasse, você ficasse distanciada de você mesmo, porque você fica olhando para o morto, você fica olhando para o passado. Esses sentimentos, o primário e o secundário, nos dá uma perspectiva muito interessante, porque o sentimento primário, ele vê a morte, e a morte pode te levar para a vida, e o sentimento secundário vê o morto, e ele se liga no passado. O terceiro sentimento é o sentimento adotado. É o sentimento que nós conhecemos como a expiação, né? Nós seguimos o outro, né? Dentro da filosofia sistêmica, né? Então nós seguimos os outros. É isso que faz com que nas famílias as doenças se repetem, as coisas muitas vezes trágicas se repetem, porque nós seguimos o outro, nós seguimos alguém da nossa família, né? Que tem um vínculo com a gente. É assim que isso não tem fim, é um ciclo que não tem fim, até que a pessoa possa se dar conta disso e elaborar isso de uma forma que ela então consiga se despedir, né? É isso que fazemos muitas vezes, né? É isso que essa filosofia sistêmica tão maravilhosa pode nos trazer, esse amor iluminado que tira essa pessoa desse amor adotado, que ela diz, né? Quais são as palavras, né? Eu por você, eu sigo você. Essas palavras de força que o Bert traz e que muitas vezes nós podemos, com a visão sistêmica, com a filosofia sistêmica, nos colocar em contato com outro momento, né? Um momento de amor iluminado que nos faz ver a vida. Isso tudo é muito importante. Para quem passa pelo luto, e se a humanidade toda está passando por essa situação, né? Se nós ficamos olhando o passado e se a gente não consegue fazer algo e honrar essas pessoas da melhor forma possível, nós não vamos conseguir olhar o futuro.
né? Então isso é que nos faz chegar aonde? No meta-sentimento. Qual que é o meta-sentimento em relação a isso? Eu sinto que o meta-sentimento diante da morte, é da morte, né? Não é do luto só, mas de um processo da morte, é você estar a sentir, você concordar com a realidade, você estar em sintonia com a força que nos conduz, com o primeiro motor. Bert chama o primeiro motor, né? O primeiro motor. Eu acho isso lindo, o primeiro motor. É uma visão filosófica, e que ele também traduziu isso num dos seus livros, né? Depois eu vou passar para todas as referências para a organização do Congresso. O primeiro motor como uma força criativa. Bert chama isso como uma força criativa. Essa força criativa que nos leva para a vida, que nos leva para vida que gera mais vida, né? Que é os ciclos. A morte nos coloca agora em contato com algo além desses 4 sentimentos, né? Tipos de sentimento do Bert. Eu vou falar sobre algumas considerações importantes. Muitas vezes, para até a morte acontecer, a gente se pergunta como que morreu, né? Morreu por uma fatalidade? Foi rápido demais? Quando a pessoa recebeu a notícia, a pessoa já tinha morrido? Isso é um trauma, né? Muitas vezes um trauma. O que é um trauma? O trauma é uma força maior que a pessoa é capaz de suportar naquele momento. Então, muitas vezes, tem que passar este momento para que ela inicie qualquer outros passos, né? Porque o impacto é tão profundo, é tão forte, que aí leva um tempo, para que ela possa começar a desenvolver todos os outros passos, né? Muitas vezes. Acontece também uma doença rápida ou uma doença demorada. Então, eu já passei pelas duas coisas, né? Eu já passei por uma morte de um acidente, que foi o do meu pai, e passei pela morte de uma doença, que foi do meu marido, do meu irmão. Então, assim, nós podemos ver que são formas diferentes de lidar com a morte. Porque numa doença, você tem tempo de se alegrar com a pessoa. Você tem tempo de olhar para ela e ver a grandeza dela, a dignidade dela, né? Então você tem tempo de se despedir. Dentro da visão sistêmica, de se alegrar com ela. Olha que coisa linda isso. Em vez de lastimar, em vez de negar aquela realidade que não tem jeito, né? Ela é imperiosa, a realidade é imperiosa. Então você pode se alegrar com a pessoa. E isso faz um bem enorme, isso traz força. Isso traz força para a pessoa que está passando pelo processo de despedida da vida, porque a pessoa tem medo, Qual que é esse? E nós também, quem está por perto, tem medo. Qual que é o maior medo da humanidade, vamos dizer assim, do ser humano? Né? É o medo da morte. É o medo da morte. Então, o que é o medo? O medo vem, vamos dizer assim, o Bert diz que ele vem da lei do pertencimento. A pessoa não quer se sentir excluída da vida. Ela não quer se sentir excluída. Então, ou a pessoa não quer excluir aquela outra pessoa. Então vem um medo, é um apego, né? É um apego. E você com a visão sistêmica, ela pode trazer uma contribuição para isso, enorme. Eu vivenciei isso e eu sinto que as pessoas, eu tenho alunos, né? Dou aula de constelação, tenho alunos
tenho uma pouca experiência nos meus... Eu conheço a constelação faz 21 anos. Estudo, trabalho de constelações sistêmicas há 14 para 15 anos. E trabalho com isso há 8 anos, né? Então, nessa minha experiência, o que eu sinto é que benefício que podemos trazer, né? Que benefício. E quando pais são idosos, né? E quando os pais são idosos? Então, existem tantas formas de viver o luto, viver também o processo da doença até que a morte chegue, né? Então, a pergunta como que a pessoa morre é importante nesse processo do luto. É muito importante, porque nós podemos trazer uma perspectiva de luz, né? O Bert chama, trazer à luz algo para que a gente possa passar por aquilo com mais inteireza, com mais dignidade. Tanto quem passa, a família, quem passa do perto e quem está no processo, né? Outra forma que nós temos que dizer é que outro ponto importante, aceitar a dignidade do outro, do destino do outro. Aceitar com dignidade o destino do outro. Dar dignidade a ele com seu destino. Não importa que tipo de morte que teve. Isso é forte. Não importa qual foi a morte. Se foi suicídio, se foi um assassinato, não importa qual foi a morte, dar dignidade a esse destino, dar um lugar a essa pessoa, a lei da ordem, dar um lugar a essa pessoa dentro de sua própria família, né? E fazer algo de bom com isso, dando um lugar a ela, né? Isso é outro ponto importante, que faz parte do processo, que envolve o luto, a morte. Outro ponto importante, muitas vezes os problemas de herança, eles ocorrem após a morte, né? Após a morte, muitas vezes em tempo de luto, e muitas vezes são dívidas, são emaranhamentos, está cobrando, julgando e às vezes exigindo do próprio morto alguma coisa, né? Então, esses problemas de herança são questões também importantes que, dentro de uma visão do todo, é importante relatar. Essa palestra podia ter inúmeros desdobramentos, né? Desde a parte da crença dos deuses, das imagens que as pessoas têm da morte de acordo com a sua verdade, né? Vamos dizer assim, com a sua verdade, com a sua crença, até este ponto, né? Que a gente vê os desdobramentos disso. Quando se tem tempo para se alegrar com o outro e dar dignidade ao seu destino, nós ganhamos força com isso. Nós ganhamos força com isso. Isso é muito interessante. Quem está próximo e quem está dentro do processo, né? Também ganha força. Isso é um processo, uma via de mão dupla, né? Eu tive inúmeras experiências com essas perdas que eu tive, né? A mais recente foi a do meu marido. Ele ficou doente durante 1 ano, né? E como nós nos alegramos um com o outro. Como nós procuramos assentir com essa realidade, aceitar este destino, né? E como nós podemos nos despedir com amor. Isso tem muita grandeza, né? Uma grandeza que me dá uma inteireza, né? E a gente sente isso nas pessoas que passam por isso, né? Nas pessoas que passam por isso dentro dessa perspectiva, que é uma visão sistêmica. Nós podemos, assim, ter uma perspectiva de futuro, porque honrando a pessoa, nós podemos olhar para o próximo passo,
né? Nós podemos dar um passinho para trás e nós podemos também dar o próximo passo. Esse próximo passo, o Bert chama de o passo decisivo. O Bert chama o passo decisivo. Ele tem uma história, ele conta, né, uma passagem muito interessante que eu vou trazer aqui. Ele conta que de manhã, né, numa dessas meditações dele, olhando o lago, né, que ficava próximo aos Alpes, o lago estava congelado e era como se o lago ficasse um espelho, né? Um espelho. E no livro a gente observa o seu relato que naquele espelho, naquela meditação inicial da manhã, ele vai colocando ali os mortos de sua família. E cada um que vai surgindo, ele vai reverenciando ele, este morto, e vai agradecendo e dando um lugar a esta pessoa em seu coração. E com isso ele vai se ampliando, ele vai podendo, ele usa a palavra ampliar mesmo, irradiar tudo isso dentro dele, né? Ele vai se enchendo e dando um lugar a cada um deles. Aí ele pergunta, o que me resta após isso, né? Uma amplitude, ele fica mais cheio, né? É onde ele inclui todos os seus mortos. O passo decisivo, o que é o passo decisivo? O passo decisivo é quando você vai além dos mortos. Você honra os mortos e deixa eles no passado. Então você pode olhar para a vida, a morte que traz mais vida. Isso é pleno, isso é uma vida plena. O que é uma vida plena? Uma vida plena é uma vida que cabe a vida e a morte. A morte faz parte da vida. Então uma vida plena cabe a morte e a vida. Não tem jeito de passar pela vida sem perdas e sem mortes. Quais são os movimentos fundamentais da alma? Há dois movimentos fundamentais da alma. Um movimento é o que leva à vida. O outro é um movimento contrário, que leva à morte. Como se mostra isso? O movimento para a vida é um movimento que leva a mais, a mais, a mais. O movimento para a morte é um movimento para menos, menos e menos, até que tudo se acabe. Então, essa perspectiva de movimento fundamental da alma é o que ele fala nos movimentos do espírito, da cura, que é um passo de cada vez. Não tem jeito de ser diferente. Movimentos da alma é assim, um passo de cada vez, assentindo a realidade tal como ela é, aceitando, concordando, indo além, para que você possa transbordar e incluir tudo que a vida contém. À medida que a gente vai conseguindo fazer isso diante da morte, nós vamos ficando prontos para o que há de vir. Que talvez seja a despedida e o luto para depois ter mais vida. Ou seja, viver cada instante com aquilo que você tem que viver. Você tem que ter a presença do aqui e agora, né? São experiências fortes, mas experiências importantes. Talvez o planeta tenha que estar diante de sua própria realidade, nesse momento. Carregar os seus cadáveres, aceitar e fazer valer isso, honrar isso, para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro, né? De vida, de mais vida. E é um passo de cada vez, todos juntos. Né? Interessante isso. Eu vou caminhando para o final da minha palestra e vou dizer algumas frases, trazendo alguns de filósofos ou poetas, né? Winnicott,
em determinado momento ele pediu para que ele pudesse ter consciência e ver a sua própria morte. É uma grandeza, né? Ou seja, um momento forte, né? Um momento forte de um espírito, né? Eu tenho um exemplo. Minha avó, eu tenho uma avó que fez a passagem com 99 anos. Minha avó Paulina, que tem o meu nome, né? Eu tenho o nome dela. Ai. Minha avó, ela morreu de morte natural. Ou seja, ela não estava doente. O coração fibrilou, ela precisou de um pouquinho de oxigênio, assim, e parou. E ela não, na certidão de óbito dela foi escrita morte natural. Ou seja, naquele instante, com 99 anos, eles dizem morreu de velhice, né? Naquele momento eu percebi que se podia morrer sem doença. Para mim foi um grande impacto, porque eu não imaginei que alguém pudesse morrer sem doença, né? Eu vi que ela, aos 80 anos, ela teve um derrame, mas com poucas sequelas, né? Mas aos 99 ela foi assim, eles dizem como um passarinho, né? Então, é possível também, né? Quando o Winnicott diz ter consciência, estar lúcido, né? Diante de sua própria passagem. Walter Benjamin, um filósofo alemão da segunda fase do século passado, ele diz assim, o momento da morte é o momento de maior autoridade de uma pessoa. O momento da morte é quando a pessoa tem o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro valor diante de sua família, da comunidade, né? Isso faz parte do luto das pessoas que estão próximas. As pessoas carregam isso, essa história da pessoa, né? Uma coisa que eu esqueci de falar um pouco, é importante, o luto nas crianças, né? O valor que nós temos que dar a isso, como conduzir, né? Como conduzir para um amor iluminado, para uma despedida saudável, para uma vida mais leve delas, né? E mais plena, né? No futuro. Cecília Meirelles, uma poetisa brasileira do princípio do século passado, né? Porque em 1930, qual que é a história dela? Vou contar brevemente. Quando ela nasceu, ela foi o quarto filho de um casal, dos quais 3 tinham morrido. Então ela foi a primeira filha de um casal, sendo que a mãe dela, quando estava grávida dela, o pai morreu. E quando ela tinha 3 anos, a mãe morreu. Então a sua família era morta, né? E por isso ela tem alguns poemas, ela tem um poema que chama Memória, né? Memória, ela diz isso, né? Ela leva consigo uma família morta. E o que ela fez com isso? Ela foi criada pela sua avó materna, portuguesa, que falava muito do mar e de cantigas de além-mar, né? Ela era de Açores, de São Miguel. E por uma babá chamada Petrina, uma negra, que lhe ensinou o quê? O folclore. O que Cecília Meirelles fez? Em todos os seus livros, em todos os seus mais de 60, 70 livros, ela fala da água, ela fala do mar. Ela fala de Portugal, da sua origem portuguesa. E levou para o mundo inteiro e instituiu no Brasil o ensino do folclore para as crianças em todas as escolas, né? E fez palestras na Índia, no Chile, em Portugal, né? Ela honrou o seu destino desta forma, né? Isso é muito lindo. Ela fez algo bom com isso, né? Eu sinto que eu estar aqui também, eu estou honrando meu marido, porque nós estudamos juntos,
Conhecemos as constelações há 21 anos atrás. Depois encontramos nossos professores Décio e Wilma em 2003, assim. Iniciamos os estudos no IDESV, né? O treinamento, depois fizemos aprofundamento, tudo que a gente podia fazer. Fomos à Alemanha juntos, fizemos um curso lá, um seminário. Todas as vezes quase que ele veio aqui, estivemos presentes, desde que o conhecemos, essa abordagem. Então, eu estar aqui hoje é como se eu estivesse dando um presente para ele. Ele disse, estou te honrando, estou aqui. Né? Isso, para mim, é bom, me traz força, porque eu vejo que eu estou fazendo algo bom para mim. Né? Então, eu sou muito grata. A abordagem da visão sistêmica diante do luto, né, diante da morte, nós entramos em sintonia. Né? O Bert chama aplicar o que aprendemos em sintonia. Isso nos faz crescer. Essas são palavras dele. Né? Aplicar o que aprendemos em sintonia é crescer. É estar em sintonia com o espírito criativo. Esta é uma filosofia aplicada e traz o essencial. Né? O que eu deixo é que nós temos que viver um dia de cada vez com uma vida plena. Eu vou ler um poema meu, 2 poemas. Um que diz assim: meu agosto foi uma despedida entre lágrimas e dor. E como uma aquarela plena de amor e gratidão. Vou ler mais um poema. Um pequeno poema para o silêncio. Felizes os que amam, porque amam. Eu quero agradecer neste momento ao IDESV, à editora Atma, aos meus queridos professores Décio e Wilma, por essa grande oportunidade, a todos vocês que estão aí assistindo esta palestra, minha pequena contribuição. Espero ter cumprido aquilo que me foi solicitado. E também vou terminar com uma frase do meu professor Décio. Ele diz assim: qual que é o contrário da morte? É o nascimento, porque a vida segue. Né? Um beijo no coração de cada um de vocês, que tenhamos sempre uma vida plena, do jeito que é. Muito grata. Gratidão.